Olá pessoal, meu nome é Fernando Carvalho e este é o No Age for Toys. Hoje a gente vai conversar sobre baterias recarregáveis. Então, o assunto de hoje é extremamente importante. Se você leva o mínimo a sério o hobby, né? Remote Control, RC, RC, não sei como é que está se falando no Brasil hoje, como é que se fala sobre RC, aqui a gente fala RC, Remote Control, que daí não importa se seja de barco, de avião, de carro, é tudo Remote Control, controle remoto, né? Então, se tu se importa ao mínimo, você precisa entender de bateria. Porque a bateria está em tudo, em qualquer veículo que você esteja usando, que você vai usar. Mesmo até os veículos que são movidos a gasolina ou a nitrometano, eles têm uma bateria dentro para os eletrônicos, né? Para o rádio, para os servos e tal. Então você precisa entender de bateria. Hoje, eu diria que ainda existem 3 tipos de baterias principais, assim. Existem vários inúmeros tipos de bateria, mas assim, os que mais se ouvem falar no RC, vai ser difícil eu saber como é que eu falo, porque no vídeo em inglês eu falo RC Remote Control, e em português eu não sei como é que eu vou, acho que falar só, não sei, Remote Control. Digam aí na descrição como é que o pessoal fala sobre RC no Brasil. Existem 3 tipos de bateria. Existe a níquel cadmio, essa aqui. Se você ainda usa esse tipo de bateria para RC, não usa mais, esquece. É terrorosa, é a pior que tem. Ela tem efeito memória, é terrível, não tem potência, terrível. Existem ainda as pessoas que usam as baterias de níquel metal hidreto, NiMH. Eu não tenho nenhum pack, mas eu tenho aqui essa bateria que eu uso para outros brinquedos e tal, que usam pilha. Então, em vez de usar pilha, eu uso essa aqui. Essa aqui é uma de 2.300 mAh. A gente já vai falar sobre o que é miliamperes. Tá, então isso é uma bateria de níquel metal hidreto. Essa é uma bateria de 1.2 volts. Então, é completamente diferente das baterias de LiPo. Também já vamos falar sobre isso. Tá, então a gente tem a de níquel cadmio, de níquel metal hidreto, e tem as de LiPo. Por que LiPo? Porque elas chamam, até tem uma aqui que fala na frente, que é Lithium Polymer. Tá? Lithium Polymer. Só que daí se abreviou para LiPo. L-I-P-O. LiPo. Tá? Mas ainda existem as baterias de Lithium Ion, que é essa aqui, ó, é a L-I-I-O-N, Lion e LiPo, Lion, LiPo. Qual é a diferença básica sobre elas? É uma coisa que eu também tinha, eu não sabia entender por que algumas eram LiPo, outras eram Lion. A diferença é assim, ó, a LiPo, ela é um pack, ela é como se fosse um pacotinho, tá? A célula dentro é um pacotinho de plástico, cheio de química dentro. A Lion, ela parece uma pilha 2AA, parece uma pilha AA, um pouco maior, tá? Só que ela é de metal, sabe? A caixa dela, da célula, é de metal. Então eu diria que essas baterias aqui são bem mais seguras do que as de LiPo. Só que também não são tão poderosas como as de LiPo. É muito difícil para uma bateria dessa daqui explodir, tá? Ela pode estragar, ela pode perder a força. Vazar, nunca vi uma vazar. Mas assim, é muito difícil. É até difícil de tentar furar ela para ver ela explodir. E eu não sei se essa daqui explode, pode ser que exploda, tá? Mas então, existe essa aqui. Fora isso, a diferença delas é nenhuma, tá? Essas aqui, elas têm a mesma voltagem. Então agora, para falar sobre voltagem, eu vou ter que explicar sobre o que é o danado do 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, que a gente ouve muito, né? Ah, essa é uma bateria 2S, ah, essa é uma bateria 3S. O S significa quantas células tem dentro de cada pack, tá? Isso aqui, por exemplo, é um pack, um pacote, tá? Essa bateria é um pacote. Essa bateria aqui, ela tem 3 células dentro. É como se tivessem 3 baterias dentro dela em série para poder dar mais voltagem.
Quando a gente liga em série dá mais voltagem. Acho que é isso, né? Paralelo a gente só aumenta a potência. Em série a gente multiplica a voltagem, né? Então, por exemplo, assim, ó, essa aqui é uma bateria de 2S. Ela tem 2 células dentro. Até dá pra ver aqui que são duas, como se fossem 2 pilhas dentro. Essa aqui a gente não consegue ver, mas ela também é de 2S, tem 2 baterias. Então, cada bateria de LiPo, elas têm 3.7 volts. Essa é a carga nominal delas, 3.7 volts. Então, um pacote assim, um pack que tem 2 baterias dentro, 2S, então tu multiplica o 3.7 volts. Então, o que vai dar 7.4 volts. Então, esse pack aqui é de 7.4. Então, todo pack 2S é 7.4 volts. 7.4 volts, 7.4 volts. Esse pack aqui é de 7.4 volts também. Ah, uma coisa interessante sobre esse pack aqui, ó. Ele parece aqueles packs de bateria de níquel cádmio ou níquel metal hidreto, só que aqueles antigos, né, que tem 6 células, tá? Aqueles tem 6 células para dar os 7.2 volts. Esse aqui tem 2 células só e já dá 7.4 volts. Essa é a diferença, né, das baterias de níquel metal hidreto, que tinham baixa voltagem, e as de LiPo, que tem 3.7 volts cada célula. Essa bateria foi incrível que eu achei isso aqui. Ele tem o mesmo formato e é uma caixa rígida, sabe? Tem 2 células aqui dentro de uma caixa rígida, o mesmo formato daquelas baterias antigas. Por que isso é tão legal? Porque tem inúmeros carrinhos a controle remoto que não entra um pack desse aqui. Não entram desse aqui. Então tu tem que acabar usando esses packs pequenininhos aqui que são... esses aqui principalmente, que são muito ruins, né? Por 2 motivos. Primeiro, vai ficar tudo solto dentro do carrinho, né? Não vai ficar legal. E não tem a potência desse aqui, tá? Então a gente tem aqui, ó, essa bateria aqui é de... Tô com tanta bateria aqui. Essa é de 2S. 2S, 2 baterias dentro, 2 células dentro. Essa daqui é de 3S, ela tem 3 células dentro. Então a voltagem, ó, é 11.1 volts, porque é 3 vezes 3.7 volts, que dá 11.1, tá? Aí a gente tem essa grandona aqui, ó, ela é grossa, ó. Até dá pra ver porque é transparente o plástico aqui, o invólucro aqui do pack, né? Essa daqui tem 4 células dentro, tem como se fosse 4 baterias mesmo, tem 4 LiPo aqui dentro. Então, multiplica 4 vezes 3.7, que vai dar a voltagem dela, que é 14.8. Aqui, ó, 14.8. Então tá, então agora a gente já entendeu que existe, o que é o tal do 4S, 3S, 2S, né? Que muita gente fala, eu tô rodando a 3S. É porque rodando a 3S, tu vai estar rodando um carro com mais voltagem. Mais voltagem vai, claro, fazer o motor rodar mais rápido, vai dar mais RPM. Mas a gente ainda vai falar sobre isso em outros vídeos, mas se tu colocar muita voltagem no motor que não está preparado para aquilo, tu vai queimar o motor. Ou queimar o speed controller se também não for preparado para aquilo. Mas isso a gente vai conversar mais para frente. Então agora que a gente já sabe sobre 3S, sobre números de células, então a gente pode falar sobre a capacidade da bateria, que é no caso aqui, por exemplo, essa daqui é de 4.000 mAh, essa é de 5.500 mAh, essa aqui é de 3.500 mAh, ó, tá aumentando. Essas aqui, ó, são de 1.200 mAh. Essa aqui é 1.500 mAh, tá? O que significa um miliamperes? Significa o tempo de runtime, né? O tempo de corrida. Quanto tempo tu vai conseguir ficar brincando até descarregar a bateria. Então essa bateria aqui é a que mais vai durar de todas essas. Essa aqui eu vou poder brincar, nossa, mais de 1 hora, às vezes, dependendo do carrinho, dependendo do motor que estiver usando. Essa aqui, de 1.500, vai me dar o quê? De 5 a 10 minutos, dependendo do carro, né? Então, o miliampere é o que faz diferença. Tem que tomar cuidado porque se tu comprar uma bateria com miliampere muito alto e você não ter um carregador que consiga carregar essa bateria, ou você não vai conseguir carregar ela completamente, ou vai demorar um século para carregar, porque vai estar mandando bem pouquinho a potência para a bateria até ela chegar na potência certa. Esse carregador que eu tenho aqui, ele consegue carregar esse tipo de bateria. Carregador é uma coisa muito importante, tá? Tinha uma época,
antes de eu ter esse carregador e antes de eu entender tanto de bateria, eu não sou expert em bateria, mas eu diria que hoje eu tenho um conhecimento bem grande sobre as baterias de lítio em geral, né? Eu usava os carregadores que vinham com os carrinhos que eu comprava, que eram essas porcaria aqui, ó. São muito ruins? Talvez, dependendo do carregador. A maioria deles até fala aqui, ó, que é um balance charger, que é um carregador que faz balanço das células. Mas eu aprendi que eles não fazem direito, tá? O que é fazer balanço, né? O que é um balance charger? Eu acabei de explicar para vocês sobre a quantidade de células dentro de um pack, tá? Então, o que acontece? Cada célula dessa tem uma voltagem específica e essas células precisam ser carregadas individualmente. Tá? O que acontece? Um carregador que faz balance, ele balanceia as voltagens de cada célula dessa. Então, para entender sobre o balance, a gente precisa falar sobre a voltagem da bateria de lítio. Tá? Ela funciona assim, existe uma janela de voltagem. A bateria de lítio, a voltagem nominal dela é 3.7 volts. Tá? Só que ela carregada, completamente carregada, ela é 4.2 volts. Então toda a bateria de lítio, quando ela está completamente carregada, é 4.2 volts. Então essa voltagem que a gente vê aqui, que é o 14.8, não é mais 14.8 quando ela está carregada, é bem mais que isso. Ela chega, acho que em quase 16 volts, eu acho. Tá? Então essa ela carga total, 4.2. Aí o que acontece? 4.2 tu começa a usar a bateria, né, rodando teu carro lá, e a carga vai baixando, a voltagem vai baixando, vai baixando, aí existe um perigo aí. Se baixar menos que, vamos dizer, 3 volts, tchau para a bateria. Ela não vai carregar mais e ela pode começar a estufar, explodir, pegar fogo, ou simplesmente só estufar e não carregar mais. E detalhe, se ela está estufada, se ela sofrer qualquer tipo de pressão, ou se tiver alguma coisa pontuda pegar nessa bateria, ela vai explodir. É o que acontece com os celulares que explodem nos bolsos das pessoas. Às vezes o celular não tem um bom gerenciamento de carga de bateria, ele acaba usando a bateria de uma forma errada, e às vezes aquela bateria começa a estufar, ela estufa, ela pega em alguma coisa pontuda dentro da carcaça do celular e ele explode. É isso que aconteceu com o Galaxy Note 7, né, que começou a explodir e tal. Mas então, voltando aqui, então o que eu digo? Nunca baixe de, vamos dizer, 3.2 volts. 3.3 volts é uma voltagem segura. Chegou ali, parou. Tá? A maioria dos carros, os speed controllers, eles quando chegam nessa voltagem, às vezes até mais que isso, até 3.5 volts, eles cortam a energia e o carro para. Ele não continua andando mais. Eu tenho esse carro aqui atrás de mim, que é o Tamiya Racing Fighter, que eu coloquei, o speed controller que veio nele, ele não é preparado para lipo. Ele é preparado só para baterias de níquel metal hidreto, né? O que acontece? Ele acaba descarregando demais a bateria, porque a bateria de lipo metal hidreto, ela vai para uma voltagem inferior quando ela está gasta. É diferente da de lipo. Então, se eu simplesmente usar esse carro e ficar rodando até ele parar, tchau a bateria. Não vou conseguir mais usar essa bateria. Por isso que eu uso esse alarme aqui que eu mostrei no vídeo anterior. Tá? Ele avisa quando a bateria chegar numa voltagem que eu programo aqui, digamos 3.3 volts. Aí outra coisa muito importante, como é que se guarda a bateria? Porque eu acabei de falar que a voltagem nominal é 3.7, a voltagem máxima, carga máxima é 4.2 e a voltagem mínima é 3.2, vamos dizer, 3.3, tá? Mas assim, não se guarda a bateria descarregada, porque ela pode baixar mais ainda a voltagem e daí baixar para aquela voltagem crítica que eu falei. E também não se guarda a bateria completamente carregada, porque isso força demais a bateria e acontece o mesmo efeito de quando ela está descarregada. Ela pode começar a estufar e tchau a bateria também. Então existe uma coisa que aqueles carregadores não fazem, mas esse carregador faz, que é o Storage, aqui está Balance, mas tem o Storage Mode. Storage Mode é Storage, é guardar, a melhor tradução é guardar. Ele carrega a bateria até chegar na voltagem de Storage, que é o que os fabricantes falam, em torno de 3.8 volts, 3.84 volts.
essa é uma voltagem segura que tu pode guardar a bateria por semanas, meses, que não vai fazer diferença, não vai impactar na bateria. Por exemplo, tu carregar um monte de bateria para ir brincar e tu acabou usando só uma, não teve tempo de usar todas as outras e as outras estão tudo carregadas, tu não pode guardá-las daquele jeito. Tu tem que passá-las de novo no carregador em Storage Mode, ele vai descarregar elas até chegar em 3.8 volts. Aí sim tu pode guardar. E a bateria que tu usou, né, que está descarregada, a mesma coisa. Coloca no Storage Mode, ele vai carregar ela até chegar em 3.8 e daí beleza, tá salvo para poder guardar. Aí isso entra uma dica que eu vou dar agora que é muito interessante, que é esses elásticos aqui, ó. Tá? Quando tu tem muita bateria que nem eu aqui tem só algumas, eu tenho uma caixa ali cheia de baterias de todo tipo. Quando você tem muita bateria, é muito difícil de controlar as baterias que estão carregadas, as que estão descarregadas, as que estão em Storage Mode. Então eu uso o elástico para marcar elas. E é super fácil de usar isso em campo, né, quando tu vai brincar. O que que eu faço? Ó? Quando tá assim, ó, triângulo, é porque essa bateria tá em Storage Mode. Se eu medir aqui, vai dar que tá ali por 3.8 volts cada célula. Se ela tá carregada, aí eu só faço assim, ó. Isso é uma bateria carregada top, tá? Então, se tá assim, eu posso ir brincar. Aí, digamos, quando eu vou brincar, quando eu coloco ela no carrinho, o que que eu faço? Eu tiro o elástico e prendo só assim nos fios aqui. Isso quer dizer que a bateria está em uso ou descarregada, um dos dois, tá? Aí depois, quando eu chego em casa, que eu vou carregar ela e tal, aí eu coloco em Storage Mode, então eu faço a mesma coisa. Aí eu pego, coloco o elástico aqui e faço esse triângulo aqui, ó. Então isso quer dizer que ela está em Storage Mode, todas as células estão em 3.8 volts. Tá? Isso é extremamente útil, é incrível quando tem muita bateria. Quando tu tem só 3, 4 baterias, tu consegue meio que separar, essas aqui estão carregadas, essas não e tal. Mas quando tu tem trocentas, assim, uma caixa cheia, esquece, tu precisa de um jeito de organizar. Aí agora eu vou falar sobre mais um fator que influencia muito no uso e na compra da bateria. Como escolher a bateria para usar para diferentes aplicações. Tá? Que é outro númerozinho que a gente vê aqui, que eu não falei antes. Eu vou mostrar essas duas que tá bem grande, essa aqui também. Que é esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 60C, 50C, essa aqui, ó, 30C. O que que isso significa? É o discharge rate, a potência de descarga dela, tá? O que que é a potência de descarga? É quão rápido eu consigo puxar, drenar a energia dessa bateria, né? Por exemplo, essa bateria aqui, ó, ela me fornece energia, tá? Mas ela fornece nesse número que eu não entendo exatamente o que significa, porque 30, né? Porque usaram essa métrica aqui, né? 30, ela me dá 30 de descarga. Essa aqui, que é 60, ela vai me dar o dobro de descarga dessa. Então essa aqui me fornece muito mais energia, vamos dizer, por segundo do que essa aqui. Então, um carro, vamos dizer que eu ligue num carro. Vamos esquecer que essa é 4S e essa é 2S, tá? Esquece esse fator. Vamos pensar só no 30C e no 60C. Um carro usando essa bateria aqui vai ter menos potência, menos boom do que com essa, que é 60C. Sabe? Então tem baterias até de 100, 120C, são bem mais caras. Então normalmente isso influencia e muito no preço, no valor da bateria. Uma bateria 60C é muito mais cara do que uma 30. E claro também o miliampere, né? Então vamos dizer que eu tenha duas baterias dessa, mesma marca, tudo mais, mesma potência de amperes, né? Capacidade, mas uma é 60 e a outra é 100. A 100 sempre vai ser mais cara, porque ela tem uma potência de descarga, estou sendo repetitivo agora, potência de descarga muito maior. Tá? Então isso é muito importante. Eu ainda vou fazer um vídeo mostrando o carregador, como é que funciona e tal, mas entendendo o que eu falei aqui agora, dá para entender como é que funciona esse carregador, é extremamente simples. Talvez eu mostre um vídeo indo nos menus aqui, mostrando como é que funciona. A maioria desses carregadores, principalmente dos que a gente compra da China, a interface deles aqui é extremamente igual,
sabe? Os menus e tal, as funções são extremamente iguais. Então, sabendo mexer em um, tu mexe em todos. E é muito fácil também. Tá, então, recapitulando, a gente tem os S, né, que é a quantidade de células de cada bateria. A gente tem a capacidade dela, que é 1 mA, e tem a potência de descarga. São os fatores que influenciam bastante. Né? A quantidade de S, né, 3S, 4S, influencia na voltagem. Eu quero fazer um vídeo mostrando, realmente comparando na prática, a diferença de potência, principalmente aqui dos C, dos 60C. Essa aqui, por exemplo, é 20C, tadinha. Essa aqui tem pouquíssima potência comparado com esse aqui. Então eu quero fazer um vídeo comparando assim, ó, rodando um carro com essa bateria e rodando com essa. Aí vocês vão ver a diferença de velocidade que dá no carro. Eu comprei, acabou de chegar hoje, esse GPS aqui, é um medidor de velocidade via satélite, né? Que dá pra colocar em qualquer carrinho, lancha, qualquer coisa assim. E ele mede a velocidade máxima. Ele trava a velocidade máxima, daí tem como descobrir, né? A velocidade máxima. Aí eu vou colocar isso aqui e vou indo todas as baterias, vou fazer um vídeo só sobre isso, no mesmo carro, trocando de bateria e vendo quais baterias vão mais rápido e tal, pra provar o ponto aqui que eu tô mostrando sobre elas. Tá? Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, dislike se não gostar do vídeo, sempre importante. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e deixa seu comentário. Né? Me fala como é que foi a sua experiência com bateria até hoje, como se o que eu falei aqui realmente foi um boom assim, que te abriu a cabeça sobre baterias. Eu confesso que eu vou dizer 2 anos atrás, tá? Eu não entendia nada sobre essas baterias aqui. Eu só sabia sobre as baterias antigas de níquel, metal, hidreto e não sabia sobre as de lipo. Pra mim era um mistério. E eu pesquisei, estraguei baterias e hoje eu diria que eu entendo bastante como é que elas funcionam. Eu nunca mais estraguei bateria. Minhas baterias são sempre muito saudáveis. A não ser quando seja uma bateria com problemática, né? Mas é isso aí. Espero que tenham gostado e falou, até o próximo vídeo.